Olá, tudo bem? Começando a live do Toque de Bola nesta segunda-feira, live que nós anunciamos, divulgamos com um pouco mais de antecedência para falar de um tema basicamente, hoje sobre o Tupi, em função de uma reunião que aconteceu na semana passada, quando a diretoria do Tupi convidou a imprensa para um encontro, para um café da manhã, expôs algumas situações neste contato com a imprensa. E a partir daí, é claro, nós demos sequência à divulgação dessa reunião no Toque de Bola, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Também produzimos um conteúdo para o nosso Spotify. E ali a diretoria colocou que a intenção principal foi que este encontro com a imprensa tenha sido um pontapé inicial para que daqui para frente o Tupi tenha sucesso nos contatos, na exposição do que pretende para essa temporada, para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro, participação confirmada. E a turma já está entrando aqui, o Lucas Assis, o Thales, a Ana Maria Monteiro. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a live do Toque de Bola. A gente já vai fazer o contato com a diretoria do Tupi, que vai participar também pelo Instagram conosco. A Lara Valentim está ao nosso lado, Torga Consultoria entrou, Cássia Fonseca também. A gente está aguardando o Tupi enviar a solicitação para participar conosco. Bater esse papo, então, com o Jefferson Vitor, que é diretor de comunicação e marketing do Tupi. E você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, para que a gente possa trocar ideia. Tudo bem, Jefferson? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Tranquilo. Você também está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Então tá, jóia. Antes de mais nada, Jefferson, a gente quer agradecer a sua presença aqui, e que a gente possa, de alguma maneira, com a presença, inclusive o Tupi, divulgando também a live para estimular essa aproximação com o torcedor, inclusive está usando a sua página no Instagram para entrar junto conosco. Eu vou pedir para a Lara, dar boa tarde para a Lara que está aqui conosco, para ela passar algumas das repercussões do vídeo que a gente divulgou a partir do que foi manifestado pela diretoria do Tupi, para a gente, então, dar sequência a esse contato com o Jefferson. Boa tarde, Lara. Ei, boa tarde. A gente falou muito dessa questão do Tupi. Aí eu vou fazer alguns comentários que foram relevantes, que foram feitos no Instagram, que foram relevantes. Muita gente falou sobre a questão que a torcida precisa mudar um pouco a postura com relação ao clube. Isso foi, você citou, o Ivan, que eu falo, citou um pouco sobre isso, sobre essa questão de como a torcida precisa voltar a acreditar no clube, voltar a acreditar no futebol do time, para que volte a torcer, volte a comparecer em público. Então, o Daniel Barreto, ele faz um comentário aqui que ele fala exatamente sobre isso. Só quem pode mudar é a torcida. Só que a torcida não comparece. E ele colocou alguns dados. Porque quando o Tupi disputou a Série B do campeonato, a média de público do Tupi também não era considerada tão alta, mas ainda era uma média relevante. Mas depois disso, durante os jogos do Campeonato Mineiro, no módulo 2, esse público foi caindo nos últimos anos, principalmente com todas as polêmicas que viveu o clube nesses anos. Tem também, um pouco mais, falando também sobre a questão que a busca interna do Tupi, o Anderson falou aqui, que precisa de profissionais competentes para funções dentro do futebol. Precisa profissionalizar o clube de uma outra forma, para que as pessoas ocupem cargos dentro do clube que sejam relevantes e que possam também modificar, ajudar a modificar esse clube. E o Michel também falou aqui que o primeiro passo é ser transparente, mostrar para todo mundo, tanto para a imprensa quanto para a torcida, que o Tupi tem um trabalho sério, um trabalho transparente, e também que essa imagem perante parceiros e a torcida, que ela foi diminuindo, ela foi se desgastando no decorrer do tempo. Então, a grande maioria dos comentários fala muito sobre a questão de reestruturar a confiança, principalmente do clube, e também com os torcedores, para que o Tupi volte a ser o que era. Tá certo. A Lara vai continuar aqui até para nos auxiliar nesses contatos, essas mensagens que talvez a gente não possa acompanhar. Resumindo, então, para quem não estava acompanhando, o Jefferson vai participar conosco. Essa reunião foi convocada pela diretoria, foi na última terça. O que era para ser ali 1 hora, mais ou menos, acabou se estendendo por umas 3 horas. A imprensa também
aproveitou, puxou a orelha dos dirigentes, que puxaram a orelha da imprensa, e agora eu acho que o objetivo, o Jefferson, foi alcançado, que a gente comentou. Ninguém ficou indiferente às nossas publicações depois da reunião, né? Por mais que as pessoas estejam mesmo descontentes com o Tupi, mas eu acho que esse primeiro objetivo, não sei se vocês perceberam assim também, como é que você sentiu a repercussão, Jefferson, praticamente já uma semana depois daquele encontro? Ivan, boa tarde a Lara, né? Boa tarde a todos que acompanham aí o portal Toque de Bola. É um prazer para nós do Tupi podermos participar aí do seu programa e a gente trazer parte daquele assunto, ou a integralidade daquele assunto que nós conversamos com a imprensa para o torcedor. O Tupi, esse primeiro contato, essa primeira reunião que nós tivemos, um café que estendeu quase que para um almoço também, mas foi uma oportunidade que nós tivemos de começar a conversar algumas coisas sobre o Tupi, passar e nos apresentar também e mostrar as propostas que a gente queria e também colocar o nosso ponto de vista, porque ao longo desse tempo aí a gente só apanha. Então é interessante também a gente explicar e conversar com o torcedor para que o Tupi possa voltar a ser grande. Não existe clube sem torcida, né? A essência do futebol é a torcida. Um clube sem torcida, ele acaba, ele não existe. Quem muda, quem faz a história de um clube, quem transforma um clube em pequeno ou gigante, é o seu torcedor. É o torcedor que faz toda essa diferença. Por isso que a gente iniciou esse processo de aproximação, de conversar, de ser transparente com o torcedor. Você trouxe, né? Eu lembro bem do início da sua fala, Jefferson. Obrigado à turma que está participando. A gente vai tentar, na medida do possível, trazer o máximo de comentários aqui, perguntas. Você disse que gosta de trabalhar com dados, e aí você apresentou alguns dados, né? Eu estou com alguns números aqui. Eu não vou estender muito, né? Para a gente aproveitar bem esse tempo, mas eu acho que dá para a gente trazer aqui alguma coisa do que você disse. Num levantamento do público do ano passado, do módulo 2, o Tupi teve um público total, na primeira fase, porque o Tupi, infelizmente, não avançou, um público total de 2.519 torcedores, que, segundo o levantamento que você fez, baseado em números da própria federação, só foi maior do que União Luziense, que, segundo o relato seu também, é um clube que põe 50 pessoas no estádio ou até nem coloca torcedores no estádio. Uma outra questão que você colocou, o prejuízo do Tupi de R$860 mil, considerando a temporada 2023. E uma outra conta que você fez, que eu também achei importante, assim, que eu acho que, entre tantas contas, né, claro, de muitas que o Tupi tem que fazer, ilustra bem a situação como resumo, né? Você citou que o maior público do Tupi no ano passado, no módulo 2, foi em torno de 600 torcedores. E que se o Tupi alcançar um público de 1.200 por partida, pelo menos aquele prejuízo de cada jogo diminui. Fala um pouquinho mais, explica também para o torcedor aquilo que você contou para a gente, desses objetivos, como que o Tupi pretende alcançar esse número diante desse cenário difícil que vocês admitem. Não, Ivan, a gente ainda colocou no início lá uma frase que para você gerenciar qualquer coisa na vida da gente, na empresa, você tem que medir. Se você não medir, se você não tiver uma noção daquilo que você está gastando, daquilo que você está recebendo, quanto que você produz, você não consegue fazer um gerenciamento. E ao longo desse tempo, né, de que a gente está lá buscando essas informações, nós começamos pelo público, porque a gente queria fazer um entendimento do Tupi. O maior público do módulo 2 na primeira fase da competição foi do Uberlândia. 11.200 torcedores foi o público do Uberlândia. Depois tivemos a Aimorés de Ubá, o Norte, a URT, Varginha, Tupinambás, Betim, Itabirito, Boa, Nacional. E aí, Tupi, né, 2.394, tem 200 a menos aí desse que você falou. E, em último, a União Luziense, que tem um estádio liberado para 50 pessoas. E em alguns jogos a União Luziense nem teve público. Nós tivemos uma situação de termos aqui 5 vezes menos torcedores do estádio do que o Uberlândia, né? E tivemos aqui uma situação de ter 3 vezes
menos público, por exemplo, do que o Aimoré Jubá, que está numa cidade que tem uma população 5 vezes menor do que a população de Juiz de Fora. São padrões de referência para a gente entender, fazer um diagnóstico e ver em qual situação que a gente se encontrava. A média de público nosso, 654 torcedores. Foi o maior público. Foi no jogo contra o Varginha. 654 torcedores. Para o torcedor entender a dinâmica, e aí vai ter naquela questão da situação do ingresso. Porque no ano passado, as pessoas comentaram conosco acerca do preço do ingresso. Diziam que não iam a campo porque os ingressos estavam caros. Mas o nosso ingresso era o ingresso mais barato do módulo 2 ano passado. No primeiro jogo contra o Tupinambás, o ingresso foi R$30. No ano retrasado, aliás, era R$30. Nas outras partidas, nós reduzimos o preço do ingresso. Nós ganhamos aquele jogo do Tupinambás, reduzimos o valor do ingresso, e enquanto no jogo contra o Tupinambás, com o público que teve, se eu não estou enganado, a gente teve cerca de R$1.000 de receita. Ao abaixarmos o ingresso para o próximo jogo, que nós jogaríamos aqui em Juiz de Fora, nós tivemos cerca de R$6.000 de prejuízo. Nós ganhamos um jogo, vínhamos de uma campanha relativamente boa naquele início de competição, mas abaixar o preço do ingresso, na expectativa de que teríamos mais torcedores, só fez com que a gente tivesse um prejuízo maior. Em 2023, nós tivemos 654 torcedores. Tem uma lógica da bilheteria que às vezes o torcedor também não compreende. Nós arrecadamos 12 mil, mais um valor do bar cerca de R$500, e de despesa, 15.200 da federação, mais cerca de R$4.430 aproximadamente de despesa operacional do estádio. Bilheteiro, porteiro, segurança, quem fica no placar, a gente paga, quem muda o placar lá, o Tupi que paga, gandula, aquela estrutura toda, todas aquelas pessoas que estão trabalhando no jogo, a gente paga. Jogo contra o Varginha, pagando todas as despesas e com receita de bilheteria, tivemos R$6.900 de prejuízo, esse jogo. Se eu juntar todos os jogos do ano passado, Elisa, cerca de R$70 mil de prejuízo dos jogos realizados aqui em Juiz de Fora. Detalhe que nós fizemos um jogo contra o Boa Esporte na Universidade Federal. Esse jogo ele foi liberado por federação, mas sem a presença de público. Aí o prejuízo ainda foi maior. Esse jogo deu de prejuízo para a gente cerca de R$15 mil. Quando o torcedor fica assim, o Tupi está tendo prejuízo, o Tupi está dilapidando o seu patrimônio, está só perdendo. Porque gotinha em gotinha que isso vai acontecendo, o prejuízo, e o Tupi tem que honrar as suas contas. O Tupi jogou a última vez para mais de 1.500 torcedores em 2018, Ivan, num jogo contra a Tombense, que deu pouco mais de 1.500 torcedores. Depois disso, o Tupi não teve mais esse público, e no cerca dos últimos 50 jogos que o Tupi jogou em Juiz de Fora, em razão das despesas do jogo, a gente está considerando só aquilo que é para realizar o jogo. O Tupi teve prejuízo em todos os jogos. Então, é um cenário que é difícil. Começa-se a entender, então, a razão que sempre ao fim do campeonato, o Tupi tem que começar a dilapidar o seu patrimônio social para poder honrar os seus compromissos, porque a conta ela não fecha. Eu vou pedir para a Lara dar uma passada aqui nos comentários, o Vitor. Você prefere Jefferson ou Vitor? Ainda não sei. Pode ser Jefferson Vitor, que aí você não erra. Tá bom. Lara, como é que tá? Já vi alguma coisa aqui corrida, mas a Lara vai me ajudar. Tem muita gente falando aqui nos comentários, principalmente das categorias de base, né, do Tupi. Como é que vocês veem essa questão de investir um pouco mais nessas categorias de base para montar esse elenco profissional? E também tem muita gente falando que o acesso ao estádio é muito complicado para as pessoas que moram longe. Como é que também vocês veem essa questão de acesso ao estádio, né, dentro dos jogos do Tupi? Bom, questão de acesso ao estádio, acho que a gente vai chegar um pouquinho atrás, nós vamos falar especificamente do estádio, né, Ivan? Não sei se a gente vai seguir essa aqui. Em relação à divisão de base, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando aqui de um clube que tem prejuízos ao longo do tempo. Você investe quando você tem.
A gente investe quando tem. A gente entende que um dos principais ativos hoje do futebol é a categoria de base. A grande parte ou a receita mais vultuosa dos clubes, elas vêm em decorrência de venda de jogadores. Cada vez jogadores mais novos são vendidos. A partir do momento em que o clube tem as dificuldades para manter o futebol profissional, essa dificuldade da busca e da captação de parceiros, a gente tem que começar a trabalhar com prioridades. Há uma expectativa de voltarmos no segundo semestre desse ano com categoria sub-20. Há uma conversa com a Liga de Juiz de Fora no sentido aí de realizar uma competição sub-20 aqui em Juiz de Fora, utilizando aí o campo do Tupi, essas coisas todas. Mas a gente está pensando em outra coisa que não seja futebol profissional para o segundo semestre. Toda a energia que a gente tem agora, nesse momento, ela está canalizada para trabalhar nesse resgate da credibilidade, trabalhar nesse chamamento do torcedor, buscar um êxito do Tupi nesse campeonato do módulo 2, respirarmos e, de fato, darmos um novo direcionamento do clube. Certo. Você está no Tupi há quanto tempo, Jefferson? Eu cheguei ao Tupi exatamente na saída do Juninho, né? Para as pessoas, até para o torcedor também que não me conhece. Exatamente, isso que eu queria te pedir. Eu sou oficial aposentado da Polícia Militar, sou coronel da Polícia Militar, trabalhei em várias cidades, né? Nasci em Manhuaçu, mas vim para Juiz de Fora muito cedo, sempre torcedor do Tupi, acompanhando, morando no Nossa Senhora das Graças, naquela região ali. Participei de categorias de base do Tupi, como muita gente também sonhei um dia em ser jogador de futebol do Tupi. A primeira vez que eu vi um jogo de futebol profissional foi um jogo do Tupi, me marcou. O Tupi perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro em 1982. Foi a primeira vez que eu vi um time de futebol profissional jogar e a partir dali me encantei com isso. E voltei para a cidade, sou veterano, aposentei e como torcedor do Tupi, tive um chamamento e na obrigação de tentar fazer alguma coisa para o Tupi. Tanto eu quanto todos os outros que trabalham no Tupi, trabalhamos de maneira voluntária, única e exclusivamente para tentar reverter esse passivo moral que o clube tem em relação à sua credibilidade, colocando a nossa cara à tapa, né, para que a gente possa, de fato, mudar o Tupi. O Tupi só vai mudar se a sua torcida reagir. Se a torcida do Tupi não reagir, se a torcida do Tupi não vier junto, Ivan, pelo cenário que a gente encontrou, pelas coisas que a gente encontrou, pelas dificuldades que a gente tem tido até aqui, né? A diretoria, no primeiro ano da competição, no primeiro ano que a gente participou em 2022, logo a saída do presidente anterior, viemos para o mês de... Logo no início do ano, né, 2022, começamos a fazer. Nós éramos 2 pessoas, era eu e o presidente. Daqui a pouco começamos a ter um corpo de associado lá da sede bacana, que começou também a ajudar a trabalhar conosco. Então, nós éramos 4 pessoas desconhecidas da população de Juiz de Fora, né, totalmente desconhecidos dessa área de futebol, que estávamos lutando com toda a energia que a gente tinha para manter vivo o Tupi. Naquela ocasião, eu falei ao presidente que o cenário que nós tínhamos era um cenário de não disputar, dentro de uma questão bem racional mesmo que isso fosse doído para o clube. Era não participar da competição naquele ano, desistir, o Tupi seria, de fato, rebaixado à 3ª divisão do campeonato e, a partir daí, respirar e buscar uma forma de se fazer o futebol. O grupo que estava lá, o grupo de associados, entendeu que não, o Tupi tem a sua tradição, nós não podemos deixar o clube chegar nessa condição. E assim foi, a duras penas para participar, com o sacrifício ainda de parte da estrutura social também, né, para isso, né, porque para que isso aconteça, o associado ele tem que aquecer dessa condição. Disputamos a duras penas, não nos classificamos, a campanha não foi boa. No ano passado, mais conhecido
um pouco. Começamos um projeto, tentamos antecipar a apresentação, infelizmente algumas coisas também não deram certo. O que a gente tem agora é que não dá mais tempo de errar, sabe, Ivan? Não dá mais tempo de errar, porque a gente cansa também, né? Porque você é taxado de incompetente, de corrupto, sem que as pessoas conheçam a sua história, né? Sem que as pessoas saibam qual é a sua origem, sem que as pessoas saibam quais são os seus princípios. O passivo trabalhista, o passivo moral do Tupi, ele é gigante. As dificuldades, a resistência. Só que a gente tem que colocar quantas e quantas pessoas nós batemos as portas e as pessoas fecharam as portas para nós. Nós fomos, insistimos com várias pessoas. Vamos junto, vamos junto. Algumas declinaram de convite e assumiram uma postura crítica sem dar a chance de que as pessoas nos ouvissem. E a gente foi. E a gente tem conversado com algumas pessoas, elas ligam e falam assim, mas é o meu nome, eu não sei o que, eu não vou mexer. Eu falei, meu amigo, nome por nome, honra por honra, todos nós que estamos lá temos. Temos pai, mãe, filhos, pessoas que acompanham no dia a dia. E não é fácil você ouvir a pessoa duvidar da sua integridade sem te conhecer, sem te dar qualquer tipo de oportunidade e te taxar de uma coisa que você não é. Então, o Tupi, estar à frente do Tupi é para gente de coragem. Nós podemos errar, temos limitações de algumas coisas, porque somos de áreas diferentes. O presidente é comerciante, fabrica torresmo, vende torresmo. Um outro que está lá é o mecânico, eu sou policial aposentado, o outro trabalha numa fábrica de meias aqui da cidade. São essas pessoas que estão sustentando o Tupi nas costas. E é pesado carregar o Tupi sozinho. Mas com torcida fica muito mais fácil. Então, essa luta... Aí, Jefferson, que eu queria também, você está dizendo que cada um tem a sua função, Sim. né? Você aposentado, com tempo maior, inclusive. Sim. O Tiquinho já com a representação que ele tem, a vida dele. E aí é que as pessoas queria colocar talvez duas perguntas numa questão. Que as pessoas dizem isso, colocar as pessoas competentes, né? E encontrar um profissionalismo dentro desse quadro, né, de dificuldade. E a outra coisa que a gente colocou também, né, que acabou virando um bate-papo lá na última terça-feira, o Ricardo Wagner também fez uma exclamação, como que vocês vão conseguir quebrar essa barreira, né, admitida por vocês em função dos anos, né, que os anos últimos do Tupi realmente foram muito complicados. Quando a gente comentou também lá no nosso encontro, a gente fala hoje Tupi, tem gente que não espera nem a gente acabar. Fala, lá vem vai eles encher Exatamente. o saco, né, de Tupi. Tupinambás, infelizmente, igual ou pior. Então, essa questão de como conseguir uma estrutura profissional diante dessas dificuldades e também como quebrar essa barreira que as pessoas realmente hoje, a gente colocou, né, você colocou o termo passivo moral, que a gente citou também num vídeo, mas que é talvez uma rejeição mesmo, nem querer ouvir e nem querer receber o clube. Mas, ao mesmo tempo, o Tupi vai disputar o módulo 2. Então, a gente tem essa equação maluca aí para resolver. Loucura, né? O primeiro passo, Ivan, é fazer isso que a gente está fazendo. A gente está mostrando. Eu estou aqui, eu estou colocando. Esse sou eu. Eu estou lá, estou na parte de comunicação e marketing. Uma parte que eu trabalhei, uma parte que eu estou fazendo especialização também nela, é uma área que eu gosto, independente da área que eu trabalhei há muito tempo. A minha formação de 30 anos de serviço, ela me capacita e me qualifica para que eu possa trabalhar numa parte de gestão, auxiliar numa parte de gestão, de normatização de procedimentos, de organizar funções, assessorar o presidente do clube nesse sentido. Cada um que está lá tem a sua área, tem a sua virtude. A grande questão que a gente fala de profissionalização, e é o ideal para toda função, é a questão financeira. Quando você fala de profissionalização, a gente fala, obviamente, de um discurso genérico, mas é de encontrar pessoas capacitadas para fazer o serviço. Não quer dizer necessariamente que quem executa um trabalho voluntário não seja profissional, não seja capacitado e não seja qualificado para aquela atividade. E ao contrário também, de pessoas que recebem, né, e não executam adequadamente o seu serviço.
A grande dificuldade que o clube tem hoje é a financeira. E a financeira, ela esbarra na contratação de quadro técnico capacitado. O profissional que trabalha na área, que milita naquela área, ele tem o seu valor de mercado. A não ser que ele seja louco, como nós somos, e vamos lá trabalhar de graça. Mas tem uma frase do próprio do Steve Jobs que ele fala que quem tem capacidade de mudar o mundo são os loucos, né? Então a gente se enquadra, né, nesses loucos e a gente vai para lá, mas a gente quer ter as pessoas qualificadas para executar as atividades do Tupi. Só que o clube, de fato, estava perecendo, o clube estava morrendo. Ao longo do tempo, Ivan, e agora a gente paga uma conta muito alta disso, né? O clube hoje tem cerca de 15 milhões de reais de dívidas, né? As dívidas e o que emperra, o que atrapalha qualquer trabalho nosso, o que atrapalha qualquer ação nossa hoje, são dívidas que não foram nossas. Elas passaram a ser nossas a partir do momento que nós começamos a falar de Tupi, começamos a assumir o Tupi. Mas o que atrapalha o Tupi hoje são gestões. O Tupi tem ações trabalhistas, tem débitos, às vezes, federais, de 13, 20 reais, que isso vai avolumando, e isso é questão de má gestão, de falta de comprometimento, de compromisso com o clube. A conta hoje ela é muito alta, mas não fomos nós que fizemos essa conta. A rejeição para se conseguir parcerias ela é muito alta, mas não fomos nós que criamos essa condição. Do dia que entrou até hoje, os compromissos foram sanados. A gente tem todo dia penhora de Salles Oliveira, penhora de renda, nenhuma dessas penhoras elas são decorrentes aí de ações de 2022 para cá, são ações dos anos anteriores. Todas as vezes que a gente tem um advogado na cidade, que é o responsável por todas essas causas, e a gente fala, ele está executando o trabalho dele, é a função dele, ele recebe aquilo, ele tem que defender os clientes, mas vai sufocando o clube. O clube vive hoje de uma receita, a parte social, ele vive de uma receita daquelas lojas ali da frente para pagar um quadro de funcionários de cerca de 8, 12 funcionários. O clube tem um cenário que ele precisa revigorar o seu quadro associativo, que nós temos lá, da época ainda do presidente Maurício Batista, que foi um dos que deixou um legado de estrutura para o clube e tal, mas cerca de 1.000 sócios, entrou no quadro do clube 1.000 sócios que não pagam mensalidades. Então o clube ele precisa revigorar o seu quadro societário, se organizar internamente, melhorar suas estruturas para atrair profissionais capacitados, mas isso vai gerar receita. Tudo a gente esbarra no passivo trabalhista. O que a gente tem pedido às pessoas é que nos deem a oportunidade de errar, né? Porque o Tupi não é meu, o Tupi está há mais de 100 anos aqui, a principal marca de Juiz de Fora, e que se Juiz de Fora não se juntar para isso, a gente vai perder, porque as pessoas não querem saber do Tupi. Não, os quadros qualificados não querem contribuir com nada, com a experiência, com a expertise, alguma coisa nesse sentido. Os empresários, quem poderia investir no clube, que são da cidade, também não fazem. Então, nós temos aí um cenário perfeito para que a gente possa ter aí o fim de um dos clubes mais tradicionais da cidade. É reversível, desde que o patrimônio principal que o clube tem, que é o torcedor, ele fala assim, eu vou junto. É para ir lá, é para torcer, é para incentivar, é para cobrar da diretoria, é para estar junto, para que a gente possa andar. Vai chegando esse período agora, o desespero começa. Vamos disputar, não vamos disputar? Tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar? Como que a gente vai fazer? E quem tem um mínimo de, a gente fala de vergonha na cara, ele não consegue passar em qualquer lugar tendo dívidas. Então, o cenário da dificuldade da profissionalização, ela passa pelo dinheiro. A ausência do dinheiro passa pelo passivo moral. Então, está na hora. É o navio comunicando com o cara que está cuidando do farol. O do farol fala, navio, desvia que você vai bater. O navio vai assim, não, você tem que desviar, sem saber que é o farol. Se um não dá o curso e o farol não consegue mudar, se o navio não mudar o curso, se a gente não fizer algo diferente, nós vamos ter o mesmo resultado. Se a gente continuar com abandono,
do torcedor, que foi maltratado, né, ao longo dos anos, né? Foi maltratado, seja em razão das gestões, foi maltratado em razão dos resultados esportivos. Mas está na hora da gente dar um voto de confiança. Deixa eu saber da Lara aqui mais um pouquinho das mensagens. Lara, eu vi alguma coisa aí de seletivo, eu sei que o clube também tem novidades sobre isso. O que mais que você viu de destaque aí, Lara? Pois é, o pessoal está perguntando muito, questionando muito, por que o Tupi, em vez de mandar os jogos lá no estádio, não manda os jogos em outro local, talvez isso pudesse ajudar o clube a melhorar um pouco a renda e a questão do público. E também muito perguntou sobre a questão do sócio-torcedor, sobre a venda de produtos oficiais do clube. Como é que vai funcionar essa questão para esse ano agora, principalmente para a disputa do módulo 2? Só para confirmar, antes do Vitor falar, a gente fez um convite para que o Ailton Nasser participasse representando a AT, que é uma associação importante de torcedores do Tupi, só que eles pediram para se manifestar depois de um encontro, que eles estão marcando um encontro. Ótimo. Que seria amanhã, ficou para quarta-feira. Então, o Ailton agradeceu, né? Eu falei com ele, é importante você também, mesmo não tendo esse encontro com o pessoal, os torcedores, já dizer como que vocês viram essa fala da diretoria. E com essa fala da Lara também, e você citou no encontro com a imprensa, o que houve de certo no sócio-torcedor e o que houve de errado também, para não se repetir. Você citou que houve aquele problema que foge ao controle do clube, que foi o caso das camisas, né? Que atrasaram, e aí o clube, em vez de ganhar mais um pouco, acabou tendo prejuízo, porque em função do atraso, passou a ser uma obrigação entregar as camisas. Conta um pouquinho dessa situação, e se o torcedor vai poder participar, talvez essa turma tenha realmente um interesse muito grande. Eles ficaram afastados em função até do que houve nas eleições anteriores, houve um distanciamento, mas a gente sabe que entra o módulo 2, o time começa a vencer, o torcedor fica brincando. Ah, meu Deus, lá vem Tupi, já estou me iludindo. Começa aquela brincadeira, Vitor. Já falei muito isso também. Já rodei muitos lugares acompanhando os jogos do Tupi. Ivan, eu vou dividir, eu vou falar do estádio então, mas primeiro eu vou falar do sócio-torcedor, até para dar uma satisfação a quem participou no ano passado. O Tupi, ao longo dos anos, fez várias modalidades de sócio-torcedor, seja com ingresso, cartões de crédito, uma série de tentativas aí que elas não tinham solução de continuidade. Sempre interrompia, né? Começava, não tinha uma grande adesão em relação a isso e o sócio interrompia. Ano passado, o Ronei, né? A quem eu agradeço publicamente aí pelos serviços prestados ao Tupi, né? O Ronei fez um trabalho fantástico lá e foi uma das aquisições que a gente entendeu que precisava, né? Eu brinco que a minha contratação no ano passado foi o Ronei, porque a gente queria, de fato, aperfeiçoar essa comunicação com o torcedor, falar com o torcedor. Nós queríamos estar nisso aqui. Aí nós tivemos um sócio-torcedor com camisa oficial, ingressos, descontos e acesso ao clube social. Em primeiro momento era desconto, metade, 50% para a camisa oficial, 50% dos ingressos dos jogos. No decorrer do plano, entendemos que seria o ingresso e também a camisa oficial, para que fosse um fim em si mesmo, que a gente tivesse, que o torcedor, essa pessoa que a gente quer do nosso lado, fosse bem atendido e ele pudesse participar. Divulgamos isso aqui, lançamos dia 25 de dezembro, um plano que tinha 12 meses de duração, R$300. Nós tivemos, nesse programa sócio-torcedor do Tupi, 99 adesões. Então, esse é o resultado do programa sócio-torcedor do Tupi, de um clube localizado numa cidade com mais de 600 mil habitantes, com a história que o clube tem. Foi muito proveitoso para nós, porque a partir desse programa sócio-torcedor, nós começamos a ter os dados, começamos a ter as informações para medir e tentar aperfeiçoar. O que deu errado, o que deu certo, o que funcionou. Tivemos dificuldade, né, na retirada das camisas, alguns torcedores não buscaram as camisas, tivemos uma dificuldade com o fornecedor, e é um fornecedor que às vezes as pessoas acham que o cenário de um clube hoje é de aquisição do material esportivo também, né? Nós não temos aquele contrato que as pessoas imaginam, que você tem lá o fornecedor vai lá, entrega todo o material
o clube e pronto, e depois o clube faz a venda. Não, o clube ainda paga parte do material esportivo para poder disputar as competições. E a troca de ingresso também, ela foi um pouco confusa ano passado. E o nosso torcedor, para você ter uma ideia, a receita dele foi cerca de R$ 25 mil. Essa foi a receita do sócio torcedor. Quando você tira aqui as despesas da camisa, do valor do ingresso, havia uma parceria com o clube certo, então você tinha uma mensalidade para pagar e tudo, o sócio torcedor ele empatou. O que você recebeu é basicamente o que você gastou, mas ele foi positivo, a gente avalia como positivo, em razão de ser uma experiência e termos um ponto de partida, porque nós entramos no Tupi, o Tupi não tinha nem os computadores lá, estavam todos apreendidos. Então a gente não tinha informação de nada daquilo que havia acontecido anteriormente. Então nós estamos conversando com algumas empresas, amanhã na quarta-feira eu tenho uma reunião com uma empresa também, que a gente está formatando alguma coisa do sócio torcedor, empresa aqui da cidade. Vamos ver se a gente consegue trazer essa empresa também para nos auxiliar. Tem a expertise, eu acompanhei o trabalho deles, fui ao jogo do JF Vôlei, fui acompanhar a experiência do JF Vôlei, que é muito interessante, né? Dar os parabéns aqui ao Toledo, ao grupo que está trabalhando lá no JF Vôlei. Foi muito bacana a experiência de ter uma atividade esportiva igual aquela que eu vi, com o público participando e tudo. Foi bem interessante. Então, a gente vai voltar com o sócio torcedor. A gente acredita que essas coisas vão acontecer efetivamente após o Carnaval, né? A gente fica trabalhando para tentar, mas a gente quer que o torcedor tenha uma experiência. O Tupi não busca lucro nesse primeiro momento com o sócio torcedor. Obviamente que é uma fonte de receita, mas a gente quer, nesse primeiro momento, trazer o torcedor. Então, a gente prefere desenvolver um produto que atenda ao torcedor, porque isso a gente já considera como um investimento do Tupi para reconquistar essas pessoas que são tão importantes nesse processo do Tupi. Nós fizemos também, Ivan, a venda de camisas, né? Nós colocamos na loja, tivemos um pouco de dificuldade em relação a isso também. Só que o Tupi, nesse movimento todo, com camisa de sócio torcedor e venda na loja, deu cerca de 170 camisas que foram comercializadas pelo Tupi no ano passado, ao preço de R$ 139,90. Está na média. A camisa do Tupi, a qualidade do material e o que ela representa, ela só não é mais barata do que a camisa do Norte. O restante de todas as outras camisas das equipes que estão participando do módulo 2, o Tupi é a camisa no preço mais barato. E esse ano deve ser vendido também nesse valor de R$ 139,90. Diferencial desse ano, Ivan, a gente vai ter uma loja na internet, o torcedor vai conseguir comprar a camisa pela internet, vai receber em casa, e caso ele queira comprar a camisa, ele vai ter uma loja, primeiro nós vamos começar com um espaço dentro de uma loja no Santa Cruz Shopping, e depois nós vamos ter essa loja do Tupi. Então você vai ter a loja virtual na internet e vai ter uma loja física lá. Lembrando o seguinte, receitas de vendas de camisa, elas são boas, mas elas não representam o mito que a gente sempre fala, de que a receita de camisa paga jogador, isso aqui, tal. Ela acaba não pagando. Geralmente os royalties aí dos grandes clubes relacionados à venda de camisa, eles giram em torno de 10% a 15%. Então a gente tem que imaginar um cenário desse. Mas o que é interessante? A maior circulação de camisa, ela gera mais visibilidade para o clube, ela reforça a identidade do clube, reforça a imagem do clube, o subliminar daquele que quer investir no Tupi, ele acaba acontecendo porque o sujeito está na rua, ele viu uma camisa do Tupi aqui, ele viu uma outra camisa ali, ele percebe que isso está circulando muito, que é uma mídia interessante, que é uma propriedade interessante para ele poder investir. Então, quanto mais pessoas com a camisa do clube, é melhor para nós. Então, a gente vai ter esses canais aí, esses pontos de distribuição. Em relação ao estádio, né? Essa questão que está indo e voltando, para a gente fechar esse assunto,
Só para a gente contextualizar aquilo que a gente passou lá, o pessoal precisa entender algumas coisas do estádio também. A competição esse ano começa no dia 4 de maio. Foi dividido lá são 12 equipes, dividido em 2 grupos, 6 equipes de cada grupo, tentou se regionalizar para diminuir custo. O campeonato do modelo que estava era um campeonato deficitário. Nós tivemos partidas que não foram realizadas porque chegou-se num formato de competição que em algumas partidas não tinha interesse mais e os prejuízos para os clubes seriam maiores. Esse ano são 5 jogos em casa e 5 jogos fora. A gente joga dentro daquele grupo. Classificam-se 3 para o hexagonal final e o último colocado desse grupo, ele é rebaixado. É um campeonato complicado, você tem um mini campeonato ali dentro. Dia 4 de maio, a primeira rodada, e aí a gente já vê um detalhe. Do dia 9 ao dia 24 de maio, tem festa country no estádio. Dia 4 começa o campeonato, de 9 a 24 a gente não pode utilizar o estádio. Nesse período da festa country, nós teremos rodadas no dia 11, 15 e no dia 18 de maio. Dependendo de como a tabela for feita, a gente pode ter que jogar fora 1 ou 2 jogos, sendo certo que um jogo desse a gente vai jogar sem público em Juiz de Fora, vamos tentar novamente a universidade, ou vamos jogar fora da cidade. Então a gente já tem um prejuízo em relação a essa partida. Além da questão financeira, temos também o prejuízo técnico, né? Porque às vezes é mais uma viagem, às vezes é mais um deslocamento, é a despesa, e você perde aquilo que a gente está querendo criar, que é essa atmosfera da torcida, desse apoio, desse incentivo. E isso é um fator também que ele complica um pouco, até na comercialização dos produtos do clube, seja ingresso, seja realizar algumas atividades. A gente tem esse prejuízo, tem tido esse prejuízo todos os anos. O detalhe é o seguinte, quando você chegar, vamos imaginar que a gente classifique para a segunda fase, e aí é que vem uma outra questão também em relação ao estádio. Ele vai ficar disponível de novo do dia 30 de junho ao dia 10 de julho. É uma outra informação que a gente tem. E o interessante é que nós vamos ter rodada, aí já está no hexagonal. Como é que é o hexagonal? 2 grupos de 3, a gente joga dentro do grupo, o primeiro de cada grupo classifica para o módulo 1. Pode acontecer na fase do hexagonal, em razão da indisponibilidade do estádio municipal, e eu estou no hipotético, estou com as informações que eu tenho, porque a gente não saiu tabela, nós não jogamos, não sabemos se estamos classificados. Mas pode acontecer, por exemplo, o jogo, que poderia definir o acesso do Tupi, nós tenhamos que jogá-lo em outro estádio ou jogar em Juiz de Fora sem a presença da torcida. Isso dificulta absurdamente essa indisponibilidade do estádio. Isso é fato. Às vezes a gente fica tentando, mas a essência do estádio é para o futebol. Obviamente que é um equipamento, que ele precisa de manutenção, ele tem as despesas, mas ele é um bem público cuja finalidade principal dele é o futebol. E fomentar o futebol profissional, eu entendo que é um papel interessante também dentro do esporte local. Fomos ano passado e conversamos e tentamos utilizar o campo do Esporte Clube de Juiz de Fora para jogar. A intenção do Tupi era, de fato, jogar no campo do esporte. E digo que ainda é, em razão de todos os dados, de todas as informações e de tudo que se fala acerca do estádio. Algumas a gente diminuiu. O estádio voltou, a gente consegue vender cerveja lá no estádio, tem o ônibus, tem o acesso, muitas coisas acontecem naquela região do estádio. Ele não é aquele estádio construído lá em 1988, que estava no local isolado. Tem muita coisa, tem muitas casas de festas, tem muitas residências naquele local ali. Então, eu não considero o estádio longe. É um discurso que a gente adotou quando ele foi construído, mas que hoje ele já não se aplica porque tem uma vida bastante agitada lá. Mas a intenção nossa é tudo aquilo
que a gente vai ouvindo de apelo do torcedor, a gente queria fazer. E talvez, Ivan, em alguns momentos seja necessário um passo atrás, se é que isso é um passo atrás, seria necessário, às vezes, retroceder um pouco para que você consiga avançar de maneira mais sustentável. Talvez voltar. O estádio do esporte é viável ainda? Como é que está? A questão do esporte, a gente conversando com o presidente do esporte, e essa conversa foi, inclusive, com os dois clubes, né, o Tupinambás também, e esbarrou na questão de laudos. E essa situação está sendo resolvida pelo esporte, sabe? De buscar os laudos necessários, laudo do Corpo de Bombeiros, o laudo de segurança da Polícia Militar. Nós até conversamos a esse respeito, em razão de eu ser policial militar. Repassei algumas orientações ao clube também de algumas intervenções que precisavam ser feitas lá. E essa situação ela continua, né? Num processo de tentativa de que o estádio Procópio Teixeira ele venha a ter condições de receber partidas. E pode ser que chegando na competição e a gente percebendo isso, nós vamos considerar público do Tupi nessa série histórica que a gente está analisando. O estádio recebe esse grupo. A estrutura do estádio para que você possa realizar ali uma praça de alimentação, criar ali uma fanfest, a questão de locomoção, de deslocamento, de acesso é um discurso que ele vai se esvaziar também com essa iniciativa, só que ele depende desses laudos. E a gente vem conversando nisso já há algum tempo, buscando uma alternativa para que o torcedor, de fato, volte ao clube e que a gente tenha um estádio com vida, sabe, Ivan? Eu sempre falo que, às vezes, o uso do equipamento ele pode ser ótimo, né? A estrutura física, mas a forma com que você ocupa aquele equipamento, ela pode não ser, às vezes, adequada. Então, eu sinto falta, às vezes, de vida no estádio municipal. É a questão de som, é a questão daquele ambiente realmente que é o futebol, que é uma festa, que é um congressamento. Quando você chega no estádio de futebol, você já tem que sentir aquela atmosfera, aquela presença, aquela energia do local. Então, jogar no campo do esporte ainda é algo que o Tupi considera, mas a gente está nessa questão aí de infraestrutura, aí demanda de recursos do clube também, algumas coisas nesse sentido, mas é algo que não está descartado, não, Ivan, principalmente para atender o torcedor. Deixa eu saber da Lara mais um pouquinho aqui da voz da turma aqui. Muita gente reclamando de não poder jogar no estádio, né, Lara? Muita gente falando da seletiva que a gente vai falar daqui a pouco. Muita gente questionando exatamente essa seletiva. Tem muita gente até falando sobre isso, sobre como é que o Tupi vai montar, né, esse elenco agora para a disputa do módulo 2. Se vai investir nessas seletivas que eu vi alguns comentários aqui falando muito sobre que as seletivas davam muito retorno para o clube em relação à torcida. E como é que o Tupi pretende montar esse elenco? Vem das categorias de base? Como é que vai funcionar essa montagem para essa disputa do módulo 2? Bom, em relação à seletiva, o Tupi vai fazer uma seletiva após o Carnaval para jogadores profissionais. A gente vai abrir no site do clube um banco de dados com a inscrição. A gente recebe tanto material. Eu conversando com o Marcelo Fidelis, ele me disse que eu estou com mais de 600 jogadores aqui para analisar. E é um trabalho absurdo você poder analisar, ver o que é. E a gente recebe pela rede social do clube, pelo Instagram, seja pelo e-mail do clube, a gente recebe muita gente pedindo uma oportunidade. Então, nós vamos fazer uma seletiva para o elenco de 2024 do módulo 2. Obviamente que alguns jogadores, a maioria dos jogadores já será contratada, o Marcelo está trabalhando nesse sentido, e a complementação do elenco é de buscar jogadores, seja daqui de Juiz de Fora, seja da região, seja um jogador que queira participar desse processo seletivo para a equipe profissional. Isso a gente vai divulgar nos próximos dias. Em relação à categoria de base, como eu disse, o clube projeta fazê-lo
no segundo semestre. A gente quer estruturar esse trabalho agora, fazer algo vistoso em relação ao time profissional para que seja um chamariz. E já nessa seletiva que a gente pretende fazer aí, final de fevereiro, talvez já com a presença do treinador também, que vai dirigir a equipe do módulo 2 ainda. Então a gente precisa primeiro definir o treinador e aí sim marcar essa seletiva para que a gente possa avaliar esses jogadores. Tá certo. Muita gente também perguntando, né? A Lara me passou, eu também vi aqui alguma coisa, para a gente falar um pouco mais desse time do módulo 2, que você falou que depois do Carnaval as medidas vão ser anunciadas. A gente teve o anúncio de um dirigente, né, que foi o Bejaninho, vereador, e que não deu certo. A gente quer aproveitar para perguntar para a diretoria do Tupi por que não deu certo. O comentário geral é que o Tupi perdeu tempo porque anunciou um dirigente que ficou só 45 dias. E no papo com a imprensa, você também comentou que foi uma maneira também de tentar uma aproximação com alguém da classe política, talvez uma quebra de gelo nesse sentido. Fala um pouquinho dessa experiência que não se concretizou, vamos dizer assim, porque ele não ficou no cargo, e o que o Tupi pensa para confirmar. Estão dizendo que é o treinador da base do Atlético, né, que deixou a base agora do Atlético. O Fidelis segue como diretor. Dá uma geral para a gente aí desse panorama do futebol e do módulo 2 mais específico, Vitor. Vamos lá. A gente está buscando uma forma de construir pontes. A gente não quer criar barreiras, a gente quer construir pontes. Volto sempre no passivo moral, nas dificuldades de conversar, de dialogar. O poder público, nós tentamos contato com o poder público. Ao longo desses, vai para o terceiro ano que a gente está à frente, nós tentamos contato, nós tentamos uma agenda com a prefeita, nós não fomos recebidos até o momento pela prefeita. Fizemos esse contato via WhatsApp, via ofício, solicitando uma agenda para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos nos apresentar, falar sobre o Tupi e buscarmos buscarmos alternativas que viabilizem o futebol profissional dentro da cidade. Existe uma lei municipal que ela fala acerca de recursos públicos para o futebol. Cerca de R$20 mil por mês no período em que o clube estiver disputando a competição, um mês antes e um mês depois. Uma competição de 3 meses seria aí 60 mil por período da competição e 40 mil para os dois, R$100 mil e tal. E ela esbarra, e ela é prevista lá a questão de CND, ou seja, o clube tem que estar todo regular, tem que estar todo certo, e isso o Tupi não está. Era uma lei que visou disciplinar a questão de repasse de recursos para o futebol profissional, mas, ao mesmo tempo, é uma lei que ela acaba agindo de maneira preconceituosa em relação ao futebol, porque ela só existe para o futebol. Aquilo que, às vezes, parecia ser benéfico ao futebol, e poderia até ser, se o Tupi tivesse tido o cuidado de manter-se em dia, de manter-se regularizado com as suas contas. A grande questão é que, se você se escorar nessa lei, qualquer um que chegar para assumir o Tupi, primeiro, poucas pessoas vão querer porque tem medo de assumir, tem medo de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Tem muita gente que tem boas ideias, mas tem medo. Então não adianta. E nós vamos sempre esbarrar naquela possibilidade de sobrevivência, porque a gente não tem a quem recorrer. Você vai chegar para conversar, não, mas a legislação. Nós fizemos um pedido, eu formalizei um pedido junto à prefeitura, fundamentado em outra legislação municipal, buscando apoio no transporte. Um documento protocolado formalmente, cerca de 12 páginas fundamentado, pedindo apoio no transporte. A gente sequer obteve resposta dessa documentação. Fala da delegação, então, nós decidimos, no caso. Transporte da delegação para o jogo. Da delegação durante a competição, né? A gente buscando alternativas, já que existia essa lei, tentando buscar uma alternativa de maneira legal para que o clube tivesse menos essa despesa. As despesas uma despesa de viagem, por exemplo, a Uberlândia, gira em torno de R$30 mil, né? As despesas com ônibus,
hospedagem. Esse é o custo de um deslocamento até Uberlândia. E a gente não obteve resposta. A partir dessas dificuldades que nós estávamos tendo, de conversar com as pessoas, de fazer isso que a gente está fazendo, Ivan, surgiu a questão do Benjamin, que se prontificou a fazer essa ligação, seja do clube com o poder público de uma maneira em geral, seja também com empresários e comerciantes da cidade, para que nos deixassem falar do Tupi. Cobram da gente a transparência, cobram da gente a publicidade daquilo que a gente está fazendo, mas não nos deixam falar. Então, isso é complicado. E a gente querendo falar. Quando ele foi designado diretor de futebol, na realidade, o Estatuto do Tupi, que é uma questão também que o clube projeta reformular o seu estatuto e modernizar o seu estatuto, né? ainda esse ano, quando ele é cartesiano, ele tem lá 2 cargos, na verdade ele tem 4 cargos, o de presidente executivo, que é o Tiquinho, e o vice-presidente, que é o Samuca, esses são os eleitos, e tem 2 cargos de indicação, o vice-presidente financeiro e o vice-presidente de futebol. E no departamento de futebol tem um cargo de diretor de futebol. As outras você vai criando. Então, naquela situação, não, você se apresenta como diretor de futebol do Tupi para que você tenha legitimidade para que possa conversar sobre o Tupi. E aquilo aconteceu e esse era o propósito. Acontece que no decorrer do caminho, ele entendeu que não seria o momento oportuno para essa questão. Obviamente, ele tem que avaliar realmente isso. As pessoas que vão estar à frente do Tupi, elas precisam avaliar o que ela ganha, o que ela perde nisso, né? E ele entendeu e saiu assim, com uma saída muito tranquila desse processo. Continua nos apoiando, continua trabalhando no bastidor, tentando abrir essas portas para que o Tupi possa construir pontes. E o Marcelo continua com essa incumbência de ser o gerente de futebol, está trabalhando diretamente aí na montagem do elenco. O clube busca um diretor de futebol ligado a essa atividade, que seja da área, que seja efetivamente ligado ao futebol, para exercer esse trabalho junto com o Marcelo e o Tupi seguir. Foi uma demissão assim, que ele pediu para sair, na verdade, tranquila, um processo natural dentro de uma empresa, que as pessoas entram, saem, e como também é voluntário esse processo, e a gente aceita. As pessoas que chegam para conversar conosco, que vêm com boas ideias, a gente ouve, porque é tudo para o Tupi, não é nada para a gente, é tudo para o Tupi. Esse foi o caminho. Essa questão do impeditivo que você falou, que o Tupi tem essa contradição, que ele não consegue ter direito à lei, porque ele não consegue isentar, né, tudo que ele deve em relação às certidões. Às taxas. São essas certidões que inviabilizam também a SAF, que é uma pergunta que muita gente faz, por que o Tupi não parte para esse caminho da SAF? Bom, essa situação ela não inviabiliza a SAF. Na verdade, você vai ter dois processos. Passa-se a ter a associação, mantém-se a associação, e você tem um outro CNPJ, que é da empresa. Quando você cria, o primeiro passo é mudar o estatuto. Quando você cria a SAF, autorizado pelo estatuto, e o Tupi vai inserir essa possibilidade no seu estatuto, tudo bem. A partir do momento em que você cria a SAF, você já passa a pagar os impostos. Enquanto associação sem fins lucrativos, você não paga os impostos. Para que o Tupi se constitua e vire uma SAF, ele poderia virar uma SAF e ele mesmo gerir essa SAF. Só que a condicionante dela é se responsabilizar pelos débitos da associação, que a gente tem lá cerca de 15 milhões, precisam ser pagos, e você tem que negociar a forma de você pagar esse débito, seja à vista, seja em 6 mais 4 anos, 10 anos, mas se você fizer uma conta e dividir esses 15 milhões aí, dá cerca de 1,5 milhão por ano, 1,5 milhão por ano, vamos fazer
questão de conta de padaria, vamos imaginar que o Tupi necessitasse ter uma receita de R$ 150 mil. Ivan, isso nós conversamos com empresários da cidade. Alguns que nos receberam, nós conversamos e colocamos essa possibilidade. Assim, amplia a sua área de investimento, você não precisa necessariamente ter todo o percentual da SAF, né? Você divide em 100 partes, você divide nas cotas. E colocando essa possibilidade, e levando as informações, conversando com as pessoas, fala assim, é interessante, você já faz investimentos, você pode montar grupos, você tem como trazer. E a gente já conversou com diversas pessoas. O que a gente não avançou e não mudou estatuto ainda, não criou, porque isso tudo vai gerando uma expectativa absurda no torcedor, e o torcedor fica angustiado, ele fica, agora vai. Então a gente precisa, e a gente quer adotar esses processos quando a gente tiver algo assim bem real. A SAF é um caminho interessante para o Tupi, mas quando você vai vender algo, você tem que tornar isso atraente para quem está comprando. Quando você tem um produto à venda em que é hábito das pessoas desacreditarem ou desqualificarem as pessoas que estão à frente do clube, mesmo sem conhecer essas pessoas, torna-se imensamente difícil para você comercializar e falar assim, isso aqui vale a pena. Aí quando ele vem, que ele vai sondar, que ele vai buscar informação, a primeira coisa que ele vai ouvir é o Tupi não tem mais jeito. As pessoas que estão lá são incompetentes. Incompetentes em quê? Né? Se o nosso momento à frente do Tupi ele é muito diferente do momento dos outros que estiveram no Tupi. Não há vínculo. Quem passou, não participam de nada, não fazem parte de cargo nenhum. Não tem função nenhuma dentro do clube. São novas pessoas que são associados, mas que resolveram, ao seu modo, que para alguns pode não ser adequado, mas é um modo honrado, é um modo digno, é um modo correto. A gente está insistindo numa frase, Ivan, que é o seguinte, honra todos nós temos. Eu preciso descer o calçadão tranquilamente, eu preciso olhar para os meus pais que são vivos, e tudo que a gente construiu, que eu construí na minha vida, que o presidente construiu na vida dele até hoje, não foi por conta do Tupi. E nós não somos iguais àqueles que as pessoas acham que nós somos. E isso é importante. Teve uma outra coisa que você me perguntou, Deixa eu só da SAF, Deixa eu a só gente vai passar resolver. mais um panorama com a Lara aqui. Bom, o pessoal tem falado também muito sobre... você falou sobre a questão do estádio, né? Sobre a questão dos jogos. Como é que vai funcionar agora a questão do clube? Como é que eu posso explicar? Essa questão da reestruturação. Muita gente questionou como é que vai funcionar. Você falou que falta muito apoio de patrocinadores, né? De apoio. O pessoal tem questionado muito isso. O pessoal falou muito aqui nos comentários durante toda a live que para confiar no time, para confiar no clube, o clube tem que montar um bom elenco, com um bom treinador, com um bom elenco. Só que você está caindo exatamente na questão da falta de investimento, na falta de confiança. Como é que resolve isso? Como é que faz a torcida voltar a ter confiança se vocês estão tendo dificuldade nessa questão de investimento? Foi muito que foi questionado durante toda a live aqui dentro do Instagram. Você lembra, Lara, não sei se você vai lembrar, existia uma propaganda na televisão, na mídia brasileira, que era assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se nós não fizermos algo diferente, se nós não dermos um passo diferente, nós vamos ficar em círculo. Nós vamos ficar rodando e voltando no mesmo lugar. O que a gente está fazendo diferente? Nós estamos vindo aqui, conversando, falando, trocando as informações e esclarecendo o que é. Eu só vi aqui um torcedor, assim, o que faz a torcida voltar é comprar ingresso a R$10. Vai voltar a lotar o Helenão. A gente pode colocar
e detalhe que o preço do ingresso ele tem um valor mínimo, né? O valor mínimo é, de fato, esses R$ 10. Vou te responder essa pergunta aí. Para eu vender o ingresso lá a R$ 10, e não ter o prejuízo lá, né? Eu teria que colocar pelo menos 2.100 pessoas no estádio. Talvez se nós tivéssemos essa média de público, o preço bacana, mas se a gente baixar demais o ingresso, a gente não consegue pagar. Lara, o que a gente vai fazer para mudar? É vir aqui conversar e explicar, e tirando as dúvidas, e sendo muito sincero nas coisas. E o torcedor também, ele precisa dar um passo diferente, porque eu não consigo montar um time competitivo sem dinheiro. Isso é impossível. Se a gente ficar sempre nessa lógica de que o dinheiro o time é que vai levar o torcedor para campo, e se a gente não der o que é mais prático hoje em dia é a gente mudar e trazer o torcedor para que o torcedor vá, esteja presente, pressione, cobre o grupo, faça com que aquele elenco que está ali vai para frente. O Brasil de Pelotas já fez isso. Nós já tivemos um time da Inglaterra que os torcedores também se organizaram e levantaram a equipe. Então, esse processo todo, ele tem que ser dos dois lados. A gente fala, a diretoria tem que mexer, tem que mudar, porque a gente nunca vai chegar num ponto assim, eu fiz a minha parte. Qual que é a minha parte? Eu entendi que eu poderia contribuir, estou indo e estou colocando a cara a tapa. Tem mais de 600 torcedores que vão em todos os lugares, que estão lá com o Tupi. Sempre tem torcedor que viaja para acompanhar. A gente consegue mudar esse cenário, Lara, fazendo assim, ó. O padrão nosso são 630 torcedores, 635. Se cada um desses 635 levar esses 70 mil, 100 mil reais que o Tupi tem de prejuízo, ele não vai ter. Já é um ponto interessante. Quando você tem esse prejuízo, você não paga o jogador. Você passa a pagar o jogador. E média de elenco nossa também, Ivan, é cerca de salário mínimo, o salário dos jogadores. A folha de salário... O ponto que talvez você fosse dar sequência, antes de eu chamar a Lara para ela passar mais um termômetro da turma, que é justamente essa questão, traz o torcedor, mas o torcedor não confia, também a diretoria não tem o dinheiro e fica um pouco nessa roda viva. Mas eu queria perguntar para você se nessas mudanças de estatuto, o clube, no caso, já vai prever uma SAF, não quer dizer que ela vai ser instalada, e se vai dar uma voz ao torcedor, principalmente pelo que a gente acompanha, esse torcedor, alguns abandonaram de vez, outros estão naquela, abandonei, mas nem tanto, em função de eleições, processos complicados, e até na base, né? A gente falou da base, infelizmente, aquela terceirização que foi um desastre também para a imagem do Tupi que ocorreu num passado recente. Fala para a gente o que pode entrar nessa mudança de estatuto que pode mudar um pouco esse panorama e como que esse torcedor, a gente citou o caso da associação da AT, né, do Ailton Nasser, que é o presidente, se eles podem ter voz nessa diretoria, se você vai chamá-los também para uma conversa depois que eles tiverem essa reunião. Bom, a questão do estatuto, a gente depois que você entra, que você vai entendendo, né? O Tupi ele tem lá os seus associados, tem as pessoas que participam, tem os que compraram os seus quinhões, tem os que pagam as suas mensalidades e tudo. Nós temos um clube no Brasil que passou a adotar um procedimento, o Bahia, né? O Bahia passou a adotar esse procedimento do torcedor, do sócio torcedor também ter a possibilidade de votar. Obviamente que todas essas questões, todos esses estatutos que são mais modernos, você vai pegar o Estatuto do Flamengo, por exemplo, ele apresenta a responsabilização do presidente do clube na gestão dele, com o CPF dele, acerca dos prejuízos causados ao clube. Isso faz com que se gaste com responsabilidade, que o dirigente não meta os pés pelas mãos, né? Então, a gente vai buscar essas experiências desses clubes em relação aos seus respectivos estatutos
Isso aí não é decidido de maneira unilateral, é a Assembleia Geral dos Associados, mas as propostas que a gente entender que elas são mais adequadas para o clube, elas vão ser colocadas. E a soberania desses sócios que hoje estão no clube, eles é quem vão decidir acerca dessa situação. O certo também é que, independente dessa questão de a gente falar do torcedor ser inserido lá com possibilidade de voto, é o clube também social, e obviamente isso implica em criar poder de voto, ele precisa ter o seu quadro associativo oxigenado, né? E o clube pretende fazer algumas modificações em relação ao seu quadro associativo, e a gente acredita que, mesmo que de maneira paliativa e momentânea, com uma oxigenação, você começa a discutir um pouco mais os clubes. E vai ser inserida. A questão da SAF, ela vai ser, de fato, inserida. Então, pode ser que com novos sócios, esses sócios, de fato, vão poder associar. Porque hoje o cenário, até para associar, para entrar como sócio, ele precisa ser revisto e há uma disposição de colocar esse assunto em pauta, de ser discutido, em prol da sobrevivência do clube. Isso é fato. Tá certo. Lara? Além dessa questão de vocês fizeram um encontro com a imprensa, eu vi muita gente falando aqui sobre a questão da torcida, não só no estádio. Como é que vocês pretendem fazer essa interação com os torcedores, também para atraí-los não só dentro do estádio, mas a comunicação num todo, né? Porque eu vi muita gente falando que falta comunicação com a torcida não sabe o que está acontecendo dentro do clube, não sabe qual é o momento, a situação. Vocês fizeram esse encontro para a imprensa, claro, para que seja um pouco melhor, comunicação melhor, mas a torcida, como é que a torcida entra nessa história? Eu vi muita gente fazendo esse questionamento. Como é que vocês pretendem se comunicar com as pessoas que gostam e ainda querem ter acesso ao clube? O clube, ele se comunica com o seu torcedor. A gente tem um Instagram, outro número. O nosso Instagram é o Instagram que tem o menor número de seguidores dentre todos os clubes do módulo 2. O engajamento é excepcional, né? Outros clubes podem, às vezes, até ter um número de seguidores maior, mas não, às vezes a gente percebe que eles não têm o engajamento que a gente está conseguindo aí no nosso Instagram, que é a principal rede social. O nosso Facebook, a gente vai trabalhar no nosso Facebook, são 25 mil seguidores. E a gente vai melhorar esse público também do Facebook. E é claro também para nós, eu vou acender a luz aqui, eu vou pedir só um minutinho, Ivan, se você puder ocupar a tela aí, que acho que vai ficar melhor. Só um minuto, por favor. Pode ficar à vontade aí. A gente está acompanhando a entrevista com o Jefferson Vitor, que é o diretor de comunicação e marketing do Tupi, trazendo essas diversas questões que foram levantadas inicialmente no encontro que a própria diretoria convidou a imprensa. Vamos lá, Jefferson. Sim, em relação ao torcedor, a gente conversa através dessas redes. O Marcelo, ele teve uma primeira conversa dele, foi com os torcedores primeiro, de torcida organizada, ele foi lá, se apresentou, conversou, e a gente vai criar mais essas experiências. O público do Facebook nosso é o público acima dos 40, a gente conseguiu identificar esse perfil. O nosso público do Instagram é o pessoal abaixo dos 40 anos. Então, a gente vai direcionar, vão perceber que algum tipo de comunicação vai ser diferente. A gente já percebeu que a nossa rede do Facebook é a turma da década de 80, é do Índio, Manuel e Sidney. A turma do Instagram já é a turma do Ademilson, do próprio Alan, desses jogadores, desses momentos mais recentes. E a gente vai criar esse ano para o sócio-torcedor também, vai ter o grupo de WhatsApp do sócio-torcedor que eles vão receber em primeira mão. As pessoas, você vai saber quem está chegando no Tupi, o primeiro a saber é o sócio-torcedor. Jogou lá para o sócio-torcedor, daí a pouco a gente já solta para a imprensa e, da sequência, a gente publica nas nossas redes sociais. Mas a gente vai conversar, bate-papos iguais a esse que nós estamos fazendo. Nós passaremos a fazer lives também em nossas redes sociais. A gente já está buscando também uma parceria aqui com o podcast também, para que a gente possa colocar mais o nome do Tupi e falar mais coisas sobre o Tupi.
Mas vai ter muita conversa, Lara, com o torcedor, pode ter certeza. Tá certo, Vitor. A gente está caminhando mais para o final, mas tem muita coisa ainda para ser debatida. É claro que a gente não conseguiu repercutir tudo, né? Os comentários que a gente teve também, depois que a gente publicou o vídeo, antes mesmo de convidar para a live. Deixa eu só pedir para a Lara dar uma geralzinha das principais informações do dia. O Brasil está jogando com o Paraguai. Não sei se a Lara consegue atualizar o resultado aí. Eu sei que o Henrique perdeu um pênalti. Tá 1-0 para o Paraguai. Paraguai? 41 minutos do segundo tempo. Nossa. Estamos perdendo aí o pré-olímpico. A gente teve hoje algumas atualizações rápidas. O Mano Menezes demitido no Corinthians. Essa decisão, inicialmente, né, o presidente do Corinthians disse que não ia mantê-lo, né, até o final do contrato, mudou de opinião. Então, está oficialmente. O nome especulado para assumir esse cargo é o atual treinador de São Bernardo, Márcio Zanardi. Só que aí tem um porém. Dentro das regras do Campeonato Paulista, um técnico não pode comandar duas equipes diferentes. Então, fica essa questão. A gente também vai acompanhar sobre quem vai ser o novo técnico do Corinthians. Teve provocação, né? Teve clássico, teve provocação lá nas redes sociais. O Cruzeiro venceu dentro da Arena MRV pela segunda vez, e aí teve provocação. Postou nas redes sociais uma foto com a Arena MRV toda azul, com um monte de pipoca. E também teve entrevista polêmica, né? Depois do jogo, o Marlon, o lateral, foi para a zona mista e falou que o setor que seria destinado, né? Para quem não sabe, a torcida agora é única dentro de Minas Gerais, eles não dividem mais essa torcida. Então, segundo o Marlon, a torcida que ficou, onde seria destinada a torcida do Cruzeiro, que seria a torcida visitante, foi a que viu melhor o jogo. Teve também provocação do São Paulo com relação ao Palmeiras. São Paulo venceu, né, o Palmeiras nos pênaltis na Supercopa do Brasil. Então, também teve lá provocação em relação, principalmente, ao estádio, né? O Palmeiras está com o estádio interditado lá por conta da questão do piso sintético. Então, eles postaram uma foto com uma chuteira limpa, falando que, olha só como é que o gramado ficou bom, chuteiras limpas. Então, foi mais uma provocação também da torcida do São Paulo. A gente tem a volta do Bernat ao Atlético Mineiro depois de 11 anos. O Atlético oficializou nessa segunda-feira o vínculo dele agora. Vai agora em 2024. Ele não chegou e não chega agora. Ele chega no meio do ano, ele está no futebol grego. Então, ele tem um acordo para atuar pelo Atlético a partir de julho de 2024. E aí, dentro das informações agora do Campeonato Mineiro, a gente teve Ipatinga, que demitiu o técnico Carlos Pimentel. Ele tinha perdido os 2 primeiros jogos, perdeu até de goleada, né, de 6-1 para o América Mineiro. Venceu, mas acabou mesmo assim sendo uma decisão do clube de demiti-lo e ainda não anunciou um novo nome para o restante desse Campeonato Mineiro. A gente teve também a vitória do Tombense diante do Atlético lá em Tombos. No finalzinho, né, a gente chama no apagar das luzes, o Igor Bahia marcou o gol que deu a vitória para o Tombense, que vem bem, né? Está lutando diretamente ali na liderança do Campeonato Mineiro, 7 pontos do lado do Cruzeiro. Então, está tentando se consolidar como um dos candidatos a uma das vagas para a semifinal. E agora, fechando, como eu falei, o Brasil está perdendo aí para o Paraguai por 1-0. 44 minutos do segundo tempo, a gente vai acompanhar o restinho do jogo aqui. Valeu. Obrigado, Lara, então, que participou conosco e ajudou bastante nessas intervenções. Para fechar, Vitor, a gente falou do Tombense, do Atlético. Dá para o Tupi buscar aí experiências com esses times aqui da região, embora Tombos um pouco mais distante, que a gente brinca, é Zona da Mata, mas é um pouco distante. Com o Atlético, dá para vocês buscarem, não, né? Não tem como implantar exatamente, mas situações que vocês possam, de repente, opa, isso que eles fizeram foi interessante, dá para a gente trazer, apesar da dificuldade. Tem alguma coisa nesse sentido, Vitor? Ô, Ivan, os dois clubes eles têm uma linha um pouco distintas, né? A Tombense, ela tem o Eduardo Duran, né? Ela tem um grande empresário que mantém o trabalho do Lani também na gestão do clube, colocou o Tombense nesse cenário. O Tombense faz uma situação muito interessante, que o Tombense investe em infraestrutura. Ao longo dos anos, o clube deixou de disputar uma divisão acima e sempre investindo em infraestrutura. O estádio municipal cedido à Tombense, que faz a manutenção, é um estádio pequeno, mas muito bem organizado, muito bem. Ele é limpo, tem um senso de ordem bacana. É uma cidade de cerca de 9 mil habitantes, né?
trabalhei lá, então ficava sob a circunscrição nossa lá do nosso batalhão. E o interessante é o legado que eles vão deixando. É centro de treinamento sendo construído, então há um crescimento sustentável. O Tupi disputou um campeonato de Série B e quando eu entrei em Santa Terezinha, eu disse ao presidente, assim, nós começamos a perder a nossa classificação, os nossos jogos, dentro desse vestiário, porque você não tem legado algum de série B. Talvez ali fosse um grande momento para que o clube pudesse, de fato, ter um legado e se perpetuar, ter uma estrutura, ter uma condição para receber os atletas da melhor maneira possível. Santa Nós tivemos Terezinha um momento com a torcida. hoje, aproveitando, está em condições para treinos? Como é que está Santa Terezinha? Para treinos está em condições. Vai ser pintado, vai limpar, a gente vai buscar, estamos buscando uma parceria com uma empresa de tintas também, para a gente poder revitalizar aquele espaço. Nós chegamos a fazer uma inspeção por parte da Federação Mineira de Futebol também em Santa Terezinha, porque em algum momento nós imaginamos utilizar Santa Terezinha também, até mesmo para jogos. A gente está considerando muito o público que a gente tem, né? O público que o clube tem, buscar ganho desportivo, caldeirão, pressão, porque esse é o campeonato que a gente disputa. A gente tem um campeonato que eu gostaria que o Tupi disputasse e tem a realidade que me mostra o campeonato que está, né? Vou deixar claro aqui, a prateleira que o Tupi está, a gente precisa entender qual que é a prateleira que está. Então, quando você encontra a prateleira, você vê a qualidade dos atletas, valores a serem pagos. Quando você tem essa situação, fica mais fácil. A gente quer o Tupi no melhor lugar possível, mas essa é a realidade. Então, nós fizemos uma inspeção e, em termos de estrutura física, está ok. Conversamos com o Hilário, lá da federação. O que falta é a organização, é a limpeza, é a manutenção, é o senso de ordem, porque nós disputamos esse campeonato em outros locais, os estádios têm estrutura física muito aquém da estrutura de Santa Terezinha. Então, era um ajuste no gramado. O mesmo se aplica ao campo ao estádio Procópio Teixeira. Algumas questões de revitalização do gramado, de adequação do gramado, parte de infraestrutura de arquibancadas, e seria um estádio em perfeitas condições para que a gente pudesse jogar. Em relação ao Atlético, nós já mantivemos um contato também com o Vinícius, a gente deve conversar também nos próximos dias. Bem nessa questão de troca de experiência, a gente tem a humildade de verificar e reconhecer quando um trabalho está sendo bem feito, né? E se a gente perceber práticas boas, né? Por que não trazê-las para o Tupi, né? Por que não implementá-las aqui? Então, esses contatos, principalmente em relação ao Atlético, estava muito mais nessa questão aí de agenda, mas a gente vai fazer uma visita, vai conversar, vai entender o processo que eles adotaram lá também, e a gente trazer aqui para o nosso Tupi, para que o Tupi volte de fato a ser... O Tupi é o maior campeão mineiro do século XXI. Nenhum time do interior de Minas ganhou tantos títulos de campeão mineiro do interior quanto o Tupi. Nenhuma dessas equipes. E a gente tem que cuidar para estender essa escrita, né? Mesmo com todo esse cenário, o Tupi ainda tem essa situação. Nós tínhamos que ter caminhado títulos e evolução de estrutura, de melhoramento de estrutura. Esse que deveria ter sido o caminho. Quando a gente fala de voltar atrás, dar um passo atrás em relação a jogar no campo do esporte, eu falo atrás na história, porque os jogos do campo do esporte foram que impulsionaram a necessidade da construção do estádio municipal, porque o campo do esporte não comportava a torcida. E ainda havia arquibancada do outro lado, né? Do lado da piscina tinha uma arquibancada menor ainda, então pessoas na torre, e aquilo ali impulsionou a construção do estádio. Então, talvez esse encontro com a sua história
traga laços afetivos para o torcedor, que vai levar o filho, vai levar lá, às vezes até os netos, né? E vão entrelaçar isso aí, vão trazer isso aí de volta para o torcedor. Tá certo, Vitor. A gente está chegando ao final. Acabou, Lara? Acabou. Os Perdeu? comentários são basicamente todos que eu falei mesmo. 1-0 Paraguai? Vamos lá. 1-0 Paraguai e agora está nos acréscimos 51 minutos. O Brasil está indo por abaixo. Tá legal. Boa noite, Lara. Boa noite. Lembrando que não é uma eliminação, né? É um quadrangular, né? É só o Brasil ganhar os 2 próximos jogos, sendo um deles a Argentina, né? O Brasil perdeu para a Venezuela na fase de classificação. E é um jogo sintomático, né? Todo mundo, quando quer lembrar que o Brasil Acabou? Acabou. Perdeu o Brasil. Que o Brasil nadava de braçada, né? Porque hoje a gente não consegue. O meu Fluminense ganhou até a semifinal lá, coisa que o Palmeiras e Flamengo, mas suou também o Fluminense, né? Para ganhar uma semifinal. E na final, os caras não souberam brincar, fizeram um gol com 40 segundos. Isso não se faz, principalmente no dia 22 de dezembro. Mas Brasil e Venezuela era, né, Vitor? Falava assim, lembra quando o Brasil, para começar, era no mínimo 4-0. A gente estava tentando se ser 4, 5 ou 6. Agora perdeu para a Venezuela. Aí os caras falam, não, mas estava com time reserva. Agora, antes o Brasil podia perdeu de novo. O quinto time ganhava da Venezuela, né? Verdade. Ivan, obrigado pela participação aí, pelo tempo. A gente acabou estendendo, a gente imaginou que ia ter essa demanda. Não deu para atender todas as perguntas. É claro que, né, são muitas questões agora que vocês vão anunciar a seletiva, mas aí a gente vai divulgando com o tempo assim e tomara que vocês encontrem esse caminho para que o Tupi, aos poucos, consiga, principalmente, não parar, né? A gente já viu outras épocas, a gente sabe, você falou, a gente fica nesse dilema de não fazer um time bom e parar, e depois a gente fica assim, mas se parar vai voltar? Aí joga, aí o time não está legal, aí o pessoal fala, nossa, para que fez esse time? Aí fica esse dilema, né? Mas, de qualquer maneira, vamos torcer para que esse quadro de dificuldades, de alguma maneira, vocês da diretoria consigam encontrar mais pessoas, né, para contribuir. Oi, Ivan, as pessoas estão chegando, sabe? Os resultados estão sendo assim, muito positivos. A gente tem recebido aí diversas mensagens, diversas contatos de pessoas, de fato, se prontificando a ajudar. Vou repetir o que eu falei. O Tupi nunca precisou tanto do torcedor dele como ele está precisando agora. O que vai fazer a diferença na história do Tupi nesse momento é sim o seu torcedor. A força que esse torcedor tem, a força que esse torcedor já demonstrou, e o Tupi já ressurgiu de cenários piores do que a gente tem hoje. E a gente só está nessa, né, a diretoria, o presidente só está nessa porque a gente acredita no torcedor. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos conversar. Quem fez as perguntas aqui, a gente vai abrir também uma caixinha de perguntas lá no Instagram do clube. A gente vai responder, a gente vai conversar com os torcedores. Talvez nesses 2, 3 anos que nós passamos lá, foi muito bom para a gente entender o Tupi. E hoje a gente consegue conversar, falar com as pessoas. E é com muita sinceridade e transparência. Muita sinceridade e transparência. Nós não precisamos de nada do Tupi. Nós não queremos nada do Tupi. Nós queremos tudo para o Tupi. Mas só que a gente sozinho, a gente não vai conseguir. Não adianta que tem que montar um time bom, que a diretoria tem que fazer isso, que a diretoria tem que fazer aquilo. A diretoria ela tem que ser honesta, tem que ser transparente, tem que usar os recursos do clube de maneira justa, adequada. E cabe ao torcedor apoiar, incentivar, estar junto lá e fazer a diferença. Se cada torcedor desses 600 que vão levar pelo menos mais um, só mais um, para o estádio, a gente já elimina uma despesa aqui de quase 100 mil reais, que é o prejuízo que a gente tem aí em todos os jogos. Tá certo, Vitor. Obrigado, então, pela sua disponibilidade. E a gente está salvando a live aqui para ficar, né, na postagem do Instagram do Toque de Bola. Obrigado, Vitor. Tá bom, obrigado. Um abraço a todos, um abraço aos torcedores. Valeu. Obrigado a Lara. Até a próxima, se Deus quiser.